Peço que o nosso amigo vereador Claudinei Siqueira, que está na assistência, entre para participar aqui com a gente. Solicito que a nossa amiga, a primeira secretária, vereadora Aline Cici Maldonado, faça a leitura da ata da sessão plenária anterior. Boa noite a todos. Vou proceder à leitura da 55ª ata da sessão ordinária Câmara Municipal de São Gonçalo, ao 14º dia do mês de outubro do ano 2025, às 19 horas, no Palácio 22 de setembro, reuniram-se no plenário desta casa, sessão ordinária, sob a direção do vereador Piero Cabral, compondo a mesa diretora com os vice-presidentes vereador Nelsinho Ruas, professor Felipe Guarani, Juan Oliveira, que os secretários Aline Cici Maldonado, Natan e Nenda Punk Motos. Compareceram mais os vereadores Alain Rodrigues, Alex Loretti, Arthur Rodrigues, Beta Serraria, De Jorge Patrício, Dinei Marins, Isaac Ricaldo, Juliano Freitas, Lecinho, Lucas Muniz, Patrícia Silva, Pedro Pericar, Rodrigo Duarte, Tião Nancy e Vinícius. Havendo quórum, foi aberta a sessão. A primeira secretária vereadora Aline Cici Maldonado realizou a leitura das atas anteriores. Sendo aprovada sem discussão, o presidente dispensou a leitura do expediente, uma vez que os edits tomaram ciência através do sistema do processo legislativo, estando o mesmo disponibilizado no site desta casa. Os vereadores Felipe Brito e Lecinho realizaram homenagens. Pela ordem, o vereador Juan Oliveira solicitou a antecipação da ordem do dia, sendo deferida pelo presidente. Requerimento de urgência 011, processo 3.910/2025, de autoria do vereador Piero Cabral, aprovado por 22 votos favoráveis. Processo 3.691, de autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado em votação nominal por 26 votos favoráveis. Dos vereadores Alcemir Maciel, Alex Loretti, Alexandre Gomes, Aline Cici Maldonado, Arthur Rodrigues, Beta Serraria, Cacau, De Jorge Patrício, Dinei Marins, Felipe Brito, Glauco Paubel, Isaac Ricaldo, Juan Oliveira, Lucas Muniz, Natan, Nenda Punk Motos, Patrícia Silva, Piero Cabral, Rodrigo Duarte, Tião Nancy e Vinícius. Em discussão, o vereador Isaac mencionou que esta é uma das melhores mensagens que o prefeito encaminhou do ponto de vista do mérito, ressalvando a ausência de estudo de impacto e o caráter de tramitação de urgência. Em discussão, o vereador Pedro Pericá mencionou que o estudo de impacto foi encaminhado na semana passada, parabenizando a secretaria e os funcionários pelo trabalho desempenhado para a elaboração da mensagem. Em discussão, o vereador Alexandre Gomes mencionou que a mensagem é de grande relevância para o desenvolvimento da cidade. Em primeira votação, 019/2025, processo 3.258, de autoria da mesa diretora, aprovado em votação nominal por 26 votos favoráveis, vereadores Alcemir Maciel, Alex Loretti, Alexandre Gomes, Aline Cici Maldonado, Arthur Rodrigues, Beta Serraria, De Jorge Patrício, Dinei Marins, Felipe Brito, Galbi, Isaac Ricaldo, Juan Oliveira, Juliano Freitas, Lucas Muniz, Natan, Nelsinho Ruas, Nenda Punk Moto, Patrícia Silva, Pedro Cabral, Rodrigo Duarte, Tião Nancy e Vinícius. Iniciando a fala dos oradores inscritos na tribuna, o vereador Tião Nancy parabenizou a equipe do Fala Vereador. Em seguida, na tribuna, o vereador Rodrigo Duarte mencionou sobre as festas do Dia das Crianças na cidade, convidando a todos para a caminhada do Outubro Rosa na cidade, ressaltando críticas ao presidente Lula. Em seguida, na tribuna, o vereador Juliano Freitas mencionou que com a mensagem haverá mais transparência sobre a real situação da cidade. E nada mais havendo, o presidente vereador professor Felipe Guarani encerrou a sessão, sendo outra convocada para o dia 15 de outubro, em horário regimental. A secretaria da mesa diretora lavrou a presente, que vai assinada pelos membros da mesa diretora. Presidente, eu vou proceder também à leitura da 56ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo, ao 15º dia do mês de outubro do ano 2025, às 19 horas, no Palácio 22 de setembro. Reuniram-se no plenário desta casa, sessão ordinária, sob a direção do presidente vereador Natan, compondo a mesa diretora a secretária Aline Cici Maldonado. Compareceram mais os vereadores De Jorge Patrício, Juliano Freitas, Lecinho e Vinícius. Não havendo quórum, a sessão não foi iniciada, sendo outra convocada para o dia 21 de outubro, em horário regimental. A Secretaria-Geral da Mesa Diretora lavrou a presente, que vai assinada pelos membros da Mesa Diretora. Piero Cabral, presidente, Nelsinho Ruas, primeiro vice-presidente, professor Felipe Guarani, segundo vice-presidente, Juan Oliveira, terceiro vice-presidente, Aline Cici Maldonado, primeira secretária, Natan, segundo secretária, Nenda Punk Motos, terceira secretária. Lida a ata, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pede aqui, vem aqui no microfone pedir. Pela ordem, presidente, pedi 1 minuto de silêncio para a maquiadora Verônica da Silva Barreto. Perdeu sua vida aqui na cidade, infelizmente, por uma fatalidade. A gente fica cada vez mais com o coração apertado, ver mais uma
uma vítima, né, de uma situação que assola toda a nossa nação, e vendo, felizmente, esse desgoverno federal aí não fazendo absolutamente nada para amenizar essa situação. Concedido 1 minuto de silêncio, todos de pé. Jorge, não voltou ainda não? Voltou ou não? Só para informar que a sessão não está sendo transmitida hoje no YouTube, porque houve uns problemas técnicos aí de transmissão e o Jorge está tentando resolver. Boa noite, presidente. Antecipação da ordem do dia, por favor. Concedido. Projeto de lei número 178 de 2025 dispõe no âmbito do município de São Gonçalo sobre a aplicação de multas e outras sanções para o descarte irregular de resíduos sólidos e lixos em vias públicas, terrenos baldios e corpos hídricos, e da outra providência, de autoria do vereador Arthur Rodrigues. Em primeira discussão, para discutir, o vereador Arthur Rodrigues. Boa noite a todos, boa noite à assistência que nos assiste aqui presente. Hoje não tem a TV Câmara, né? Mas os demais vereadores, boa noite. Esse projeto aqui é um projeto que o objetivo dele é de tentar ao máximo coibir o descarte irregular de resíduo. A gente sabe que a aplicação de multa ela tem ali o recurso, né, que pode ser aplicado ali se ela for aplicada de uma maneira injusta, mas o nosso objetivo, a gente tem a comissão lá que julga e tudo mais, mas o nosso objetivo maior é a gente tentar parar essas pessoas que criam a desordem na cidade. Eu que, quase que diariamente, na minha região, ali, a região do Alexandre, a gente passa muito por isso, de tentar sempre estar conscientizando, conversando para as pessoas, né, não cometer o descarte irregular. Então, a ideia é a gente penalizar, punir, pegar os porcalhões da nossa cidade, que, infelizmente, ajuda demais a criar desordem na nossa cidade. Então, nosso objetivo é esse. Obrigado a todos. Ainda em discussão, a vereadora Aline Ceci Maldonado. Pede para ele dar a volta, por favor. Dar a volta, ele filma lá. Tá na votação.
Bom, boa noite a todos, boa noite, presidente, mesa, todos que estão aqui, nos assistem na TV Câmara. Minha fala vai ser breve, mas eu precisava vir aqui, Arthur, parabenizar você pela autoria desse projeto, porque esse tipo de proposta, na minha opinião, é o que fala a língua do povo. É isso que a gente precisa aqui nessa casa. E a gente vê que esse é um dos maiores problemas de São Gonçalo, pelo que eu percebo, por onde a gente anda, quem anda pela rua, quem é o vereador que anda pela rua, não tem como deixar de ver lixos descartados por todos os cantos, terrenos baldios virando verdadeiros lixões, e as pessoas simplesmente passarem despercebidas, essas pessoas que fazem esse tipo de atitude, enquanto outras estão tentando salvar a sua cidade, estão tentando manter limpo. Então, quando eu recebi esse projeto para apreciação, eu fiquei muito feliz de ver que realmente era algo que a gente precisa, né, votar nessa cidade. Não dá mais para aceitar que essas pessoas sujem a cidade, sujem regiões hidrográficas, né, que a gente fala, rios, enfim, ruas, terreno, então, nem se fala. Eu acho que cuidar da cidade é um ato de amor, é um ato de respeito, e essas pessoas, elas não têm respeito pelos seus vizinhos, elas não têm respeito pelo gari, elas não têm respeito por ninguém. Então, a gente, aqui nessa casa, tem a obrigação de votar sim, na minha opinião, com relação a esse projeto, porque eu acho que isso é o que a cidade de São Gonçalo precisa, de mais projetos como esse, projetos firmes. Inclusive, eu fiquei muito feliz que, além da multa, o infrator também vai ser obrigado a realizar a limpeza e a remoção dos lixos e resíduos clandestinos e depositados. E, para além disso, recuperar eventuais danos à rede de drenagem, bueiros e áreas públicas. Eu bato palma para esse projeto, por isso o meu voto é sim. Eu voto sim para multar quem joga lixo de forma irregular na cidade de São Gonçalo. Muito obrigada, boa noite a todos. Ainda discussão? Não havendo que queira discutir em primeira votação. Vereadores que aprovam, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não. Alcemir. Projeto de lei número 178 de 2025, de autoria do vereador Arthur Rodrigues, aprovado em primeira votação por 20 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Projeto de lei número 275 de 2025, autoriza o Poder Executivo a cassar a licença de funcionamento e o alvará de estabelecimentos comerciais que, no âmbito do município de São Gonçalo, sejam flagrados na venda, armazenamento ou distribuição de bebidas adulteradas ou falsificadas e da outras providências. De autoria do vereador Alexandre Gomes, em primeira discussão, para discutir o autor. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, nobres parlamentares, assistência. Este projeto, nobres parlamentares, é em razão dessa questão do metanol nas bebidas que vem aí
apavorando a população, seja ela do estado do Rio de Janeiro, principalmente de São Paulo, do Brasil inteiro. E nós, enquanto parlamentares aqui da cidade de São Gonçalo, vereador Glauber, percebo Vossa Excelência também fazendo as fiscalizações nos bares, nós temos que ter a percepção e entender que temos que amarrar certas questões para que a cidade de São Gonçalo também não sofra com esse tipo de problema que a cidade de São Paulo vem sofrendo de forma muito gravemente. Esse projeto aqui não visa prejudicar nenhum comércio que trabalhe de forma legal, de forma correta. Esse projeto aqui é apenas para tirar do mercado esses comércios que, infelizmente, vendem bebidas falsificadas e, muitas das vezes, adulteradas, que venha prejudicar na saúde pública da cidade de São Gonçalo. Então, nós, enquanto parlamentares, temos que tirar do circuito esse tipo de gente, esse tipo de empresário que está aqui apenas para se locupletar indevidamente. Então, eu peço aos nobres parlamentares aí a aprovação desse projeto, que é de grande importância para a cidade de São Gonçalo. Meu muito obrigado, uma boa noite, fique com Deus. Aí em discussão, o vereador Glauber Poubel. Boa noite, presidente, demais vereadores e vereadoras, público presente. Quero aqui parabenizar o meu colega vereador Alexandre Gomes, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da casa, e falar, irmão, que esse projeto é de grande relevância para a população. Nada mais, nada menos. A gente vem trabalhando dentro da comissão para proteger a nossa população. Então, eu vejo esse projeto com bons olhos. É um projeto a qual foi feito com muito carinho, e não me leve a mal, a nossa comissão vem trabalhando muito em prol da nossa cidade. A gente fiscalizando, o Alexandre com o Beto ele tabelando ali dentro da comissão para elaborar projetos. É isso que a população precisa, de parlamentares ativos, que se preocupam com a população, não só nas ruas fiscalizando, e a importância de ter um bom projeto sendo votado na casa, sendo aprovado na casa, com um único propósito, de proteger e fazer o bem ao nosso povo. É por isso que a gente foi eleito por vocês, gonçalense. É muito importante a ajuda de vocês mandarem denúncias para a nossa Comissão de Defesa do Consumidor, para que a gente possa ir até o local, fiscalizar e dar dignidade e dar o que é de direito de vocês. Muito obrigado, presidente. Sem mais. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, em primeira votação, vereadores que aprovam, apertem um sim, vereadores que não aprovam, apertem não. Projeto de lei número 275 de 2025, de autoria do vereador Alexandre Gomes, aprovado em primeira votação por 23 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Projeto de lei número 104, 2024, dispõe sobre a criação de mecanismo de proteção para crianças e adolescentes no município de São Gonçalo, em consonância com a Lei Estadual 8.677, 2021, Lei Henri Borel e da outra providência, de autoria do vereador Pinheiro Cabral. Em segunda discussão, não havendo quem queira discutir, em segunda votação, vereadores que aprovam, apertem o sim, vereadores que não aprovam, apertem o não. Projeto de lei número 104, 2024, de autoria do vereador Pinheiro Cabral, aprovado em segunda votação por 23 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Sim? Peço que registre em ata o voto do vereador de Jorge Patrício. Voto sim. 24 votos. Projeto de resolução número 19, 2025, altera o artigo 168, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Gonçalo para reduzir o tempo de uso da palavra em explicação pessoal. De autoria da mesa diretora. Em segunda discussão, não havendo quem queira discutir, em segunda votação, os vereadores que aprovam, apertem o sim, os vereadores que não aprovam, apertem o não. Projeto de resolução número 19, 2025, de autoria da mesa diretora, aprovado por 24 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Projeto de resolução número 20, de 2025, institui o título de mérito cultural Lúcia Severina Andrade da Silva, Lúcia Bela, destinado a homenagear personalidades que tenham se destacado na promoção, difusão e valorização das artes e da cultura no âmbito do município de São Gonçalo e da outras providências. De autoria do vereador Lecinho. Em segunda discussão, não havendo quem queira discutir, em segunda votação, os vereadores que aprovam, apertem o sim, os vereadores que não aprovam, apertem o não.
Projeto de resolução número 20 de 2025, de autoria do vereador Lecinho, aprovado em segunda discussão por 24 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Título de personalidade gonçalense, número 30 de 2025, concede o título de personalidade gonçalense ao ilustríssimo Jorgeton dos Santos Xavier Amaral, vereador, de autoria do vereador Natan. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, número 24 de 2025. Fica concedido o título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, a professora Thaís Gonçalves Alexandre, de autoria do vereador Isaac Ricaldi. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, número 25 de 2025. Fica concedido o título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, a professora Aline de Matos Castro Pires, de autoria do vereador Isaac Ricaldi. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, número 26 de 2025. Fica concedido o título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, a professora Viviane Santos da Silva, de autoria do vereador Isaac Ricaldi. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, número 27 de 2025. Fica concedido o título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, a professora Elda Pimentel da Silva, de autoria do vereador Isaac Ricaldi. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, número 28 de 2025. Fica concedido o título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, ao professor Manuel Plácido de Freitas Neto, de autoria do vereador Isaac Ricaldi. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, número 29 de 2025. Fica concedido o título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, a professora Andréa Gomes de Oliveira, de autoria do vereador Isaac Ricaldi. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, número 30 de 2025. Fica concedido o título legislativo benemérito gonçalense, professora Maria Estefânia de Carvalho, a professora Késia Soares de Souza Oliveira, de autoria do vereador Isaac Ricaldi. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira oradora escrita, vereadora Patrícia Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, aos pares, à assistência. Gostaria de utilizar o meu tempo para poder homenagear psicanalistas que vêm fazendo diferença no município de São Gonçalo. Boa noite a todos. Câmara Municipal de São Gonçalo, gabinete da vereadora Patrícia Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, neste momento, convidamos a vereadora Patrícia Silva para proceder à entrega da moção de aplausos aos psicanalistas em reconhecimento ao relevante trabalho desenvolvido por estes profissionais na promoção da saúde mental e no cuidado com a subjetividade humana. A psicanálise, enquanto prática clínica e campo de conhecimento, tem desempenhado um papel fundamental no apoio emocional, no fortalecimento do autoconhecimento e na melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas.
Com esta homenagem, a Câmara Municipal de São Gonçalo expressa seu respeito, admiração e gratidão à atuação ética, sensível e comprometida dos psicanalistas, cuja dedicação tem gerado impactos positivos e duradouros em nossa sociedade. Gostaríamos de convidar Ana Carla Pimentel Alves Dutra, Maiara Fernandes Ribeiro Alves, Luciana Cordeiro Ribeiro, Robson Cardoso Goldart, Ralph de Melo Baratella e Sandra Maria de Melo Baratella. Boa noite. Boa noite mais uma vez. Quero agradecer a todos os vereadores, porque quando a gente dá uma moção é em nome da casa, não somente de um vereador. Ralph, meu amigo de muitos anos, meu professor. Para quem não sabe, eu também sou psicanalista e aqui estão os professores que me ajudaram nessa formação através do curso ELPS no município e que vem desenvolvendo um trabalho cuidando da parte emocional de tantas pessoas na nossa cidade. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e o Ralph vai falar em nome do curso ELPS, em nome dos psicanalistas que fazem um trabalho de excelência. Parabéns para todos vocês. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a vereadora Patrícia, agradecer os meus professores, agradecer a pessoa que me levou para a psicanálise, a minha mãe. A psicanálise é algo incrível e eu tenho certeza que no município de São Gonçalo também temos uma unidade em Niterói. Nós estamos fazendo a diferença. A diferença é que quando pessoas chegam no nosso consultório, ao nosso curso, às vezes, muitas das vezes, não querendo nem viver. E nós temos esse trabalho que é muito gratificante. Talvez poucas pessoas consigam enxergar, mas as pessoas chegam desanimadas, desacreditadas, e elas ressignificam toda a dor e saem muito melhor, tanto de sala de aula quanto dos nossos consultórios. Então, quero agradecer muito a Deus por essa moção e por essa oportunidade. Obrigado, vereadora. Nós terminamos, mês passado, o Setembro Amarelo, né, que fala da importância da saúde mental, da prevenção ao suicídio, e nós estamos no Outubro Rosa. E vocês têm uma importante e relevante função dentro da nossa cidade, não somente nesses meses, mas durante todo o ano. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e que, de fato, tem ajudado muitas pessoas em momentos de desespero. Professor Robson, o senhor, que é um ilustre aí, quer dar uma palavra para a gente? Boa noite a todos. Eu quero agradecer essa moção, à vereadora Patrícia, foi nossa aluna e que vem desempenhando um excelente trabalho, não só como vereadora, mas também agora como psicanalista, né? Assim vai dar essa continuidade. É um prazer imenso para nós podermos aqui em São Gonçalo e no Brasil inteiro, poder estar ajudando com a saúde mental. Esse é o nosso propósito e sempre será. Palavra com amor. Obrigado. Vou chamar os vereadores para tirar uma foto aqui com vocês, tá bom? Os nobres pares puderem vir aqui, por gentileza.
Sim, pode deixar. Professor, obrigada, tá? Obrigada. Próximo orador inscrito, vereador Pedro Pericá. Boa noite, presidente. Também gostaria de usar o meu tempo para prestar uma homenagem e, para isso, convido o Caio e sua família. Câmara Municipal de São Gonçalo, gabinete do vereador Pedro Pericá. Concede moção de aplausos ao jovem atleta Caio Arthur Dantas de Barros, de 16 anos, que vem se destacando no tiro com arco recurvo olímpico, demonstrando talento e dedicação que o colocam entre as grandes promessas da modalidade. Seu primeiro contato com o esporte ocorreu no ano de 2022 e, desde então, ele vem acumulando conquistas expressivas. Atleta federado pela FETARCO RJ e confederado pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco, Brasil Arco. Caio já representou São Gonçalo em competições estaduais, nacionais e internacionais, conquistando medalhas e posições de destaque, como o 5º lugar na seletiva nacional, prata em 2 mistas no Campeonato Brasileiro e 1º lugar no ranking nacional indoor. É um jovem atleta que representa com destaque a cidade de São Gonçalo, levando com orgulho o nome do município, da Escola Olavo Bilac e da Escola de Arqueiros Renato Emílio, em competições estaduais, nacionais e internacionais. Por sua trajetória inspiradora e pelo orgulho que traz a São Gonçalo, propõe-se esta moção de aplausos ao atleta Caio Arthur Dantas de Barros. Boa noite a todos. Essa homenagem vai para um jovem atleta, o Caio, tem apenas 16 anos. E ao homenagear o Caio, né, eu me vejo, né, na trajetória dele. Aos 16 anos eu ainda era atleta. E o pouco que eu conheço do Caio, da sua família, eu acompanho a dificuldade que é. Já é difícil, mesmo você jogando futebol, né? Imagina num esporte que não é o mais comum no nosso país, que é o tiro com arco praticado pelo Caio. Então, aqui não é só uma homenagem que eu faço ao Caio pelos resultados que ele tem. O Caio é um atleta federado, que está nas primeiras colocações de rankings ali da confederação e da federação, não é isso? Mas também um chamado à reflexão, né, dos amigos vereadores, da população, para que a gente olhe cada vez com mais carinho, mais atenção para esses esportes que precisam de mais incentivo. Então, Caio, eu quero te parabenizar pela sua trajetória, pelos seus resultados, por estar seguindo o seu sonho, mesmo num esporte difícil de ser praticado, né? Assim que eu fui procurado pelo pai do Caio, na verdade, eles mal tinham espaço para poder praticar, né? Precisava ter uma distância, né? Não era um esporte fácil de ter uma estrutura para poder praticar. E aí, desde lá, a gente se conheceu, né? Eu tenho acompanhado um pouquinho da trajetória do Caio, então, nada mais justo de parabenizar ele pelos seus resultados e trazer, né, esse assunto aqui para a Câmara, para que a gente possa conseguir continuar incentivando e fazer com que o Caio incentive mais jovens sempre que ele puder. Então, gostaria de pedir uma salva de palmas mais uma vez, tanto para o Caio e para a sua família. Queria convidar o Luiz, não sei se ele deseja falar um pouquinho.
boa noite. Primeiro de tudo, parabéns, Caio. Tá? O Rubens fez parte disso. Ele, no início, por coincidência, foi buscar aqui, entre o dia 25 e o dia 29, faz exatamente 3 anos que ele teve o primeiro contato, e o Rubens que deu a base para ele poder começar a atirar, e iniciou ele literalmente no esporte. Hoje o Caio conta com 3 técnicos, e a nossa dificuldade, né, não só acredito que não seja só do Caio, mas em geral, o atleta que está iniciando, ele precisa de um incentivo, como o Pedro falou, da prefeitura, da iniciativa privada, apoio para poder dar uma continuidade ao esporte. Então, assim, hoje o Caio tem o apoio da família, o apoio da escola de arqueiros, tá? Apoio do Rubens, do Fábio Emílio, do Renato Emílio, tá? Então, nós podemos hoje estar incentivando o esporte de outras maneiras, buscando o incentivo, não, como eu disse, não só dentro da prefeitura, mas fora também, parcerias, e é isso, basicamente é isso. Pedro, muito obrigado pelo incentivo de sempre, você sempre apoiando, perguntando se está tudo bem. E você, Caio, parabéns. Tá? Obrigado, presidente. Peço desculpa pela falta de apresentação, né? Luiz é o pai do Caio, está aqui acompanhado do professor Rubens e também da sua família. Obrigado a todos. Câmara Municipal de São Gonçalo, gabinete do vereador Piero Cabral, concede o título de mérito legislativo ao doutor Jenner Edir Gumans Roja. O doutor Jenner Edir Gumans Roja, nascido em 24 de julho do ano de 1963, na Bolívia, tem uma trajetória de vida marcada pela dedicação à medicina e ao serviço público no Brasil. Residente no país desde 1983, estabeleceu-se inicialmente em São Paulo, onde permaneceu por 6 anos até ingressar na Faculdade Federal Fluminense no ano de 1989, onde graduou-se em medicina. Desde então, construiu uma carreira sólida e comprometida com a saúde pública, atuando em diversos hospitais e serviços essenciais. Destaca-se sua atuação por 2 décadas no pronto-socorro de São Gonçalo, onde contribuiu de forma decisiva para o atendimento emergencial da população. Foi também o responsável pela implementação do serviço de resgate médico da BR-101, demonstrando visão estratégica e sensibilidade social. Em sua trajetória de liderança na área da saúde, ocupou o cargo de secretário municipal de saúde do município de Tanguá, e foi diretor médico de uma unidade hospitalar em Araruama, cargos nos quais exerceu papel fundamental na gestão e aprimoramento dos serviços de saúde. Atualmente, o Dr. Jenner está lotado no SAMU 192, base descentralizada de São Gonçalo, onde atua como médico emergencista, além de integrar o Serviço de Atenção Domiciliar, SAD, do município, prestando atendimento clínico generalista à população. Possui especialização em perícia forense e também realiza atendimentos médicos particulares, mantendo a excelência e o comprometimento em todas as esferas de sua atuação. Com uma trajetória marcada pela ética, competência técnica e dedicação à saúde da população gonçalense, o Dr. Jenner Edir Gumans Roja
é merecedor do título de Mérito Legislativo como forma de reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados à sociedade e à medicina no município de São Gonçalo. Neste momento, o vereador Piero Cabral passa às mãos do Dr. Geiler Edir Gumas Roja a concessão do título de Mérito Legislativo Gonçalense. Eu não vou me alongar muito, porque estou usando o tempo emprestado de Pedro Pericá, que eu não me inscrevi, né? Eu só queria parabenizar o senhor pelo trabalho, né? São mais de 20 anos, né, atuando em nossa cidade, pronto-socorro, SAMU, SAD também, né? Também fez a implementação do resgate da BR-101, então é uma pessoa que contribuiu muito para São Gonçalo e talvez, não sei se é o primeiro reconhecimento, né, dessa Câmara pelo serviço prestado há mais de 20 anos. Então, eu fico muito feliz de eu ter sido o vereador que propôs essa homenagem ao senhor, tá? Eu sei que esse reconhecimento não é só meu, mas são de todos os vereadores dessa casa, porque isso é um projeto que a gente apresenta e ele só é aprovado com a concordância dos meus pares. Então, é uma homenagem não só minha, mas de todos os integrantes dessa casa aqui, tá bom? Parabéns. Quer dar uma palavrinha? Boa noite a todos os vereadores de São Gonçalo. Eu conheço alguns aqui presentes. Obrigado aí ao meu amigo vereador Piero. Agradeço muito esse reconhecimento importante, né, para ainda continuar com o trabalho com São Gonçalo, que a gente está sempre aqui à disposição da população. E muito obrigado, viu? Próximo orador inscrito, vereador Rodrigo Duarte. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos presentes. Semana agora, andando pelas ruas da cidade, eu tenho visto que a voz do vereador Rodrigo Duarte tem alcançado alguns bairros, principalmente quando eu chamo você, gonçalense, que ainda vota na esquerda, de analfabeto funcional. E algumas pessoas têm me parado na rua, e eu fico feliz por isso, que acordaram, votaram na esquerda, e muitos deles disseram que votaram no descondenado Lula porque ficaram com raiva do presidente Bolsonaro, porque assistiam, né, e levavam as suas convicções através das informações da Globo Lixo, né, de uma emissora que ela é paga para mentir. E eu separei um vídeo aqui que eu postei no meu Instagram, do saudoso mestre, professor, mestre, enfim, doutor Enéas Carneiro. A imprensa só publica aquilo que interessa ao poder. A imprensa não mostra a destruição e esfacelamento da nação brasileira. Então já existe a censura. Isso é que é pior. Ela não é livre. Ela é livre para apresentar tudo que não presta. Isso assim ela é livre. Isto é um alerta aos cidadãos de todo o país. Desconfiem sempre do que noticia a imprensa escrita e falada.
A caneta de um mau jornalista pode fazer tanto mal quanto o bisturi de um mau médico. E eu falo para você que hoje tem a consciência de não mais votar na esquerda, de você se alfabetizar politicamente, porque é muito importante. As eleições ano que vem estão se aproximando e nós temos uma grande missão de resgatar a nossa nação. Eu quero dar um recado também para os pastores gonçalenses, picaretas, falsos pastores, esses lobos que, em alto e bom som, apoiam o descondenado Lula e apoiam a esquerda. Vocês não são pastores, vocês são fariseus. E eu vou atrás de vocês, identificar cada um de vocês nas eleições ano que vem, para fazer o gonçalense saber que vocês servem às trevas. E a palavra de Deus diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a porta da igreja. Eu quero deixar aqui a fala de um bispo e um grande recado para vocês. Recado urgente, recado urgentíssimo aos cristãos evangélicos e católicos do Brasil inteiro. Cuidado com os lobos, bispos, padres e pastores que apoiam o Lula, que oram pelo Lula para posar de bons pastores, não valem nada. Eu vou repetir. Recado a pastores, padres, bispos, aos pastores de bodes. Quão comovente é ver os pastores reunidos orando pelo ladrão comunista, orando pelo ladrão abortista. Vamos chamar São Miguel para tirar uma selfie com Lúcifer? Será que fica jóia? Vamos fazer reuniãozinha com Lula? Pastores se reúnem com Lula em Brasília. Vamos tirar fotinha, vamos orar pelo Lula. Não valem nada. Quem tem consciência, sobretudo os brasileiros, e já, diga-se de passagem, eu não estou falando do Papa, viu? Que o Papa está mal assessorado. Ele não sabe o que de fato acontece no Brasil. Eu, pelo menos, espero que não saiba, porque senão também eu vou falar. Bispos do Brasil, católicos ou evangélicos, padres, pastores, que fazem reuniãozinha com Lula. Com Lula eu não quero mais nem aperto de mão. Eu não quero nem sentar no mesmo banco que ele sentou. Eu mando desinfetar. Pastores que se reúnem com Lula. Você que faz parte dessas igrejas, por mais que você ame a sua igreja, de pastores que estão lá orando pelo Lula, saia dela. É Babilônia, viu? É Babilônia. Sai enquanto é tempo. Esses pastores estão vendidos. São canalhas. Sacripantas. Não são homem de Deus. Então tome muito cuidado com os pastores que você tem seguido. Deus tenha misericórdia do Brasil. E lembre-se, siga Dom Léo Assis nas redes sociais. @Dom Léo Assis Oficial. Dom Léo, quero parabenizar o senhor, parabenizar o pastor Silas Malafaia, parabenizar os pastores que estão rasgando o verbo nos púlpitos, nas pregações, alertando o povo cristão desse Brasil, porque nós estamos aqui vivendo um momento terrível, aonde grandes oportunidades deixaram de acontecer, porque justamente foi descondenado e sentado nessa cadeira presidencial. E está vindo dos Estados Unidos, né, com o ex-general Carvajal, denúncias gravíssimas que vão ser apresentadas na delação premiada com provas de que esse desgoverno, junto com o Foro de São Paulo, vem recebendo bilhões e bilhões do narcotráfico para transformar a nossa nação num narcopaís, como é a Venezuela, como é Cuba, como é Nicarágua e tantas outras nações. O Brasil se aproxima e faz aliança com ditadores e se afasta das nações livres. Abram os olhos, porque depende de um posicionamento nosso hoje, para que amanhã os nossos filhos e futuros netos
possam gozar de um Brasil melhor. E aqui, principalmente, a nossa cidade de São Gonçalo. Mais de 90% das cidades no Brasil inteiro dependem de um governo federal honesto, de um governo federal bem administrado, porque a nossa cidade, só com o recurso que arrecada aqui, não é o suficiente. Então, as cidades estão perecendo. Agora, os caminhoneiros e o agro estão ameaçando aparar o país, porque já não aguentam mais. Se você assiste essa TV chamada Globo Lixo, você acha que está às mil maravilhas, você acha que está em pleno emprego, você acha que está uma maravilha. Agora, pasmem, 20 bilhões de rombo nos Correios, 20 bilhões. Com Bolsonaro, os Correios estavam dando lucro. Com Bolsonaro, a Petrobras estava dando lucro. Com Bolsonaro, a Caixa Econômica estava dando lucro. Com Bolsonaro, o BNDES estava dando lucro. Com Bolsonaro, o Banco do Brasil estava dando lucro. E absolutamente todas as estatais hoje dão prejuízos. Um rombo absurdo. E se você for perceber também, para concluir a minha fala em relação ao roubo dos aposentados, o irmão do Lula foi blindado pela esquerda para não prestar esclarecimentos. Mas o ministro André Mendonça, congelou quase 400 milhões da instituição que ele é um dos responsáveis. Então, nós temos que ter responsabilidade para poder falar, para poder apresentar as provas e não ser leviano de endossar aqui falácias e mentiras, mas trazendo a verdade. Porque, infelizmente, nós temos hoje sentada nessa cadeira honrosa presidencial um descondenado por amigos do STF, que foi condenado por uma junta de mais de 30 juízes federais, em 3 instâncias. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Próximo orador inscrito, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, assistência. Presidente, eu, quando ouço falas como essa que me antecedeu, eu me lembro muito que foi o governo deles. Um governo marcado por mentiras, marcado por fake news, um governo que não respondeu às necessidades do povo, porque no governo deles o povo passava fome. Foi o governo da fome. E a raiva do bolsonarismo vem exatamente desse motivo. Eles não têm o que entregar. Qualquer comparação que se faça entre o governo anterior e o atual governo do presidente Lula, eles tomam uma lavada. Eles falam de descondenado, mas esquecem que o presidente deles está condenado a quase 30 anos de prisão pelos crimes que cometeu. E ainda tem muitos outros inquéritos que ainda vão chegar na fase de conclusão. Então, a cana que o Bolsonaro vai puxar vai ser bastante longa. Eles não conseguem, presidente, porque esse governo, de fato, é um governo que entrega. Esse é um governo que vai entregar a menor inflação da série histórica, a menor inflação da série histórica no Brasil. Esse governo já está entregando a menor taxa de desemprego da nossa história, 5,6%. Metade do que entregou o governo Bolsonaro. Esse é um governo que mantém crescimento econômico consistente, constante, o que o governo Bolsonaro não foi capaz de fazer. Esse é um governo que deu aumento real para o salário mínimo para o povo trabalhador todos os anos, o que o governo Bolsonaro manteve congelado. Esse é um governo que acabou de aprovar no Congresso Nacional a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e redução para quem ganha até R$7.000, o que o governo Bolsonaro também não foi capaz de fazer. Esse, presidente, é um governo que vai beneficiar milhões de brasileiros, 15 milhões de brasileiros, que agora vão ter acesso ao gás para cozinhar de maneira gratuita. Um programa de inclusão social. Esse é um governo que retirou, só nesses primeiros anos, mais de 14 milhões de brasileiros da pobreza. Esse é um governo que relançou Minha Casa Minha Vida, que acabou de anunciar um programa de reforma dos imóveis, pelo qual vai investir mais de 40 bilhões de reais para que a nossa população
possa reformar a sua casa e também isso ajuda a fazer girar a roda da economia. Esse, portanto, presidente, é um governo que olha para o povo. É um governo que sabe governar olhando para as pessoas, garantindo desenvolvimento econômico, garantindo respeito às metas fiscais, o que o governo Bolsonaro não foi capaz de fazer, porque entregou o maior rombo da história do Brasil. O maior rombo da história do Brasil foi entregue pelo governo Bolsonaro. Não é à toa que o Bolsonaro foi derrotado nas urnas. Utilizou a máquina pública para tentar comprar a reeleição e não conseguiu. Foi derrotado nas urnas. E o desespero deles é que todo candidato que eles inventam, quando botam na pesquisa, o Lula dá um banho. Vai ganhar a eleição, como eu disse aqui no início do ano. Vai ganhar a eleição de lavada e nós vamos fazer uma grande bancada no Congresso Nacional. Vamos eleger a maioria dos senadores, vamos eleger a maioria dos deputados, porque esse, de fato, é um governo que tem o que apresentar. É um governo que tem saldo positivo, o que eles não têm. E aí precisam sempre ficar inventando mentira, fake news, fazendo barulho, que foi a marca do governo deles. Então, presidente, eu tenho muito orgulho de defender o governo do presidente Lula e não tenho dúvidas de que o povo brasileiro vai confiar a ele mais 4 anos de um governo que, de fato, coloca o Brasil num outro patamar, que defende a soberania nacional, que defende os interesses do país frente aos ataques orquestrados por eles, da extrema-direita, por um representante do bolsonarismo, da família Bolsonaro, inclusive, nos Estados Unidos, que tenta, a todo custo, sabotar o país sem sucesso. Faço esse preâmbulo, presidente, mas eu não poderia deixar de falar para fazer alguns esclarecimentos em relação à concessão do Hospital Infantil e do Pronto-Socorro Central. Já é de conhecimento de todos que eu entrei com uma representação no Tribunal de Contas, ainda em agosto, pedindo a suspensão do chamamento público que procurava conceder as 2 unidades à iniciativa privada. Foi deferida uma liminar, e essa liminar foi flexibilizada agora, nos últimos dias, porque o contrato com a OS, que faz a gestão do PSC, ele não podia ser mais prorrogado, e ele venceu no dia 14/10. Então, por isso, o relator da representação no Tribunal de Contas autorizou, em caráter excepcional, que a OSC assumisse a gestão exclusivamente do Pronto-Socorro Central, enquanto a Prefeitura, naturalmente, regulariza os problemas que foram levantados. E a Prefeitura reconheceu todos os problemas que nós levantamos. O setor técnico do tribunal concordou com a nossa argumentação e a Prefeitura, na última manifestação, concordou também. Reconheceu todos os problemas que nós levantamos. E são problemas diversos, né? De falta de transparência, de falta de demonstração da vantajosidade em conceder para a iniciativa privada, problemas da escolha do modelo jurídico e do instrumento jurídico, porque unidade de saúde não pode ser concedida para a OSC, não se pode fazer termo de colaboração com o OSC, precisa ser contrato de gestão com organização social qualificada na saúde. Então, esse esclarecimento, presidente, eu considero importante e vou fazer questão aqui de ler um trecho da decisão monocrática do relator. Ele diz o seguinte, saliento que a autorização para a transferência do gerenciamento do pronto-socorro ora concedida não indica que esse Tribunal de Contas atesta a conformidade do procedimento de seleção e do ajuste firmado com a OSC selecionada. Eis que o processo em voga ainda é objeto de exame de legalidade. Portanto, tais instrumentos podem vir a ser objeto de determinação para a respectiva anulação, caso comprovada a ocorrência de irregularidade. Além disso, ressalto que a prestação de serviço, objeto do termo de colaboração 001 de 2025, na parcela em que permitido o gerenciamento do pronto-socorro, deve se dar somente pelo tempo suficiente ao saneamento das aventadas irregularidades. Então, presidente, eu não tenho dúvida que o município vai precisar
fazer um novo procedimento, respeitando o que determina a lei. Se quiser fazer concessão para o terceiro setor, precisa fazer contrato de gestão com a OAS, com transparência, para que exista controle social, para que a gente saiba como é que o recurso público está sendo aplicado, porque o tribunal concorda conosco no sentido de que o formato estabelecido pela Prefeitura é um formato que não resguarda a transparência necessária dos recursos públicos. Para caminhar para finalizar, presidente, eu tenho recebido ainda muitas reclamações de ex-trabalhadores da OAS que saiu do Pronto-Socorro Central. Porque a gente sabe que esse tipo de instituição costuma, quando encerra o contrato, demitir todo mundo e não pagar as rescisões. E nós vamos ficar em cima, para garantir que todo mundo seja pago. Tem funcionário da OAS que ficou lá mais de 10 anos e que, infelizmente, agora vai deixar o serviço público naquela unidade, o que gera, sem dúvida, prejuízo para o município, para a população, para quem é atendido, e é por isso que eu defendo a gestão pública, porque a gestão pública garante que o servidor permaneça por um longo período, conheça a unidade, conheça os pacientes e possa, a partir dessa experiência acumulada, prestar um melhor serviço. Então, eu estou de olho nisso, para a gente ver se os trabalhadores vão ser devidamente pagos as suas rescisões, porque o município tem responsabilidade com isso. E, segundo, para ver se não tem, eu recebi informações que há, estou apurando, servidores do município, ou efetivos, ou comissionados, ou RPA, lotados naquela unidade, o que não é permitido. Uma vez que a OSC assumiu, esses servidores não podem permanecer lá, porque servidor público não pode permanecer sob gestão de uma OSC. Então, eu estou apurando isso tudo, e se, de fato, tiver, eu espero que a Prefeitura tome as providências para regularizar, para que a gente não precise novamente provocar o Tribunal de Contas. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, vereador Alexandre Gomes. Boa noite, presidente, nobres parlamentares, assistência. Eu inicio a minha fala, presidente, primeiro, para deixar aqui muito claro, vereador Isaac, que não há concordância do governo municipal no tocante aos seus argumentos. Vossa Excelência tem o direito, Vossa Excelência judicializou um direito tanto de Vossa Excelência como de qualquer outro cidadão. Cabe a ampla defesa, cabe ao contraditório, os argumentos de Vossa Excelência. Vossa Excelência entende que esteja certo, o governo municipal entende que Vossa Excelência está equivocado. Essa decisão do conselheiro, ele mesmo criou uma sinuca de bico, aonde ele, aos 45 do segundo tempo, dá uma decisão, uma tutela antecipada, uma decisão monocrática, para suspender a contratação, e se ele não fizesse isso, ia colapsar a saúde de São Gonçalo, seria ele responsabilizado pela atitude irresponsável de dar uma liminar aos 45 do segundo tempo. Mas o devido processo legal, ele está sendo respeitado. Houve o argumento do vereador Isaac, o tribunal entendeu que tinha o vereador Isaac algumas razões, a Procuradoria do município discordou desses argumentos, apresentou a defesa, e eu posso garantir a Vossa Excelência que nós iremos reverter essa decisão, porque decisão liminar ela pode ser derrubada
a qualquer dia, vereador Dinei, a qualquer hora, Vossa Excelência, bacharel de Direito, sabe do que eu estou falando também. Então, não há concordância nenhuma nesses argumentos de superfaturamento, de falta de transparência, motivo pelo qual esse vereador aqui está convicto que o município de São Gonçalo, que o governo Capitão Nelson, irá reverter essa decisão monocrática, porque o que mais se tem nesse judiciário, o que mais se tem nesses tribunais hoje em dia, são decisões monocráticas onde uma determinada autoridade toma uma decisão irresponsável como essa, entendo eu, vereador Rodrigo Duarte, como que uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, onde 70% são pessoas que precisam do SUS, em especial do pronto-socorro central, do pronto-socorro infantil, e ele, em menos de 24 horas da vigência do contrato, toma uma decisão irresponsável, e aí, quando o município argumentou, ele não segurou, ele prontamente, não, vou dar essa aqui, porque se eu tomar essa decisão equivocada, eu gero um caos e posso ser responsabilizado por o que acontecer pelos munícipes dessa cidade. E eu, conhecendo o processo, tenho a plena convicção que nós iremos reverter essa decisão essa pautada dentro dos princípios que a administração pública determina, que é o princípio da legalidade, que é o princípio da impessoalidade, que é o princípio da economicidade, porque os argumentos eu posso entender, mas não vou compreender, do vereador Isaac, são argumentos equivocados, mas faz parte da oposição. Então, quero aqui deixar aqui consignado que o governo municipal não concordou em nada, muito menos pela decisão equivocada desse conselheiro. Um outro ponto também, para concluir a minha fala, que eu quero deixar aqui, vereador Isaac, registrado, ou vereador Isaac, não minto, vereador Rodrigo, que eu escutei um outro vereador, e não foi o Isaac, o Juliano, publicando que as contas do prefeito Capitão Nelson foram reprovadas. A mentira falada várias vezes, daqui a pouco vai virar verdade. Não há contas reprovadas nenhuma do governo Capitão Nelson. O que se tem novamente é uma decisão do corpo instrutivo, do corpo técnico do Tribunal de Contas, aonde fez um único apontamento de uma divergência de um valor de um fundo municipal, o qual foi oficiado à Prefeitura de São Gonçalo para corrigir esse equívoco, e certamente essas contas serão aprovadas com ressalva, como vem sempre sendo aprovadas na gestão do prefeito Capitão Nelson. Então, semana passada, eu escutei, eu presenciei alguns atores políticos dessa cidade divulgando essa nova mentira ou fake news, do jeito que eles gostam de acusar o governo Capitão Nelson de fake news, e apresentando. Então, quero aqui deixar muito claro, presidente, nobres vereadores, não se tem contas reprovadas do prefeito Capitão Nelson até o momento. O que se tem é uma decisão do corpo instrutivo, corpo técnico do Tribunal de Contas, fazendo um único apontamento. Mas eu percebi na matéria da Rede Globo, foi hoje, Natan,
que juntaram, fizeram lá uma miscelânea, várias cidades, para dar aquela publicidade, aquela audiência, para criar narrativas aonde geram uma incompetência governamental e tentam rotular no governo Capitão Nelson que o governo Capitão Nelson não está utilizando os recursos do município de forma apropriada. Concedido a parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador. O interessante é a gente perceber as pessoas nos parando na rua, porque o alcance da rede social deles é pequenininho. Inclusive, o vereador do PT não está hoje aqui. Eu queria falar com ele um pouquinho, que ele gosta de colocar nossas falas no Instagram deles. E quando eles me colocam lá, o Instagram deles tem um alcance, né, bem maior. É interessante porque o vereador Isaac veio se justificar agora há pouco tempo sobre os 400 mil que desapareceu de uma instituição ao qual ele foi um dos líderes, não é mais, justificando ali, falando que não tem mais nada a ver com isso. Enfim, então está ele e o deputado Dimas Gadelha tendo que dar explicações sobre os 400 mil. Agora, quando tem um detalhe da administração municipal em relação ao Capitão Nelson, em relação a algum secretário, é tudo verdade. Agora, em relação à investigação que o vereador Isaac está sofrendo, revista Veja noticiando, enfim, eu disse a eles que isso ia chegar também na esquerda, que essas mensagens, que essas notícias sensacionalistas que acusam antes de ter prova, iriam chegar na esquerda, e chegou. Então, tudo contra vocês é tudo mentira. Agora, contra o governo Capitão Nelson é tudo verdade. Na minha fala anterior, para poder concluir, eu dizendo sobre as estatais que hoje dão prejuízos bilionários, está lá, é contas, é poupável, é números. Os números não mentem. Como a pessoa vai no Detran para vistoriar o seu veículo e na hora de passar na vistoria tem uma lâmpada lá com mau contato. A vistoria, vereador, é feita e o cidadão tem que voltar, levar o carro na oficina para poder recuperar aquela lanterna com mau contato, para poder o carro passar totalmente Rodrigo, na a vistoria. parte é 1 minuto, tá? E foi exatamente isso que aconteceu com o Tribunal de Contas. Então, essas mentiras que eles usam nas redes sociais deles, é tão fácil, porque eu costumo dizer que a verdade se defende. Muito obrigado pela parte e parabéns pela explanação, vereador Alexandre Mais 2 Gomes. minutos para Alexandre. Então, para concluir, presidente, tanto o argumento e a decisão monocrática do TCE com relação à OS, do PSC e do PSI, decisão monocrática de um determinado conselheiro, quanto a decisão monocrática das prestações aqui de contas do nosso governo Capitão Nelson de 2024, são decisões que vão ser referendadas pelo tribunal, pelo conjunto de conselheiros, e tenho certeza que, tanto na saúde, tenho plena convicção que nós vamos reverter, faz parte do devido processo legal e da ampla defesa, quanto das contas do nosso prefeito. Um único apontamento, antigamente vinham 5, 6 apontamentos, não sei quantas ressalvas. Um apontamento hoje de um fundo de algo, de erro material, que, segundo o secretário do governo, Fábio Araújo, já foi informado, e nós temos também a plena convicção que as contas do nosso prefeito do exercício de 2024 serão aprovadas com ressalvas. Contas essa que virou já rotina desse governo de serem aprovadas. Então, nós temos a tranquilidade e a sabedoria de entender que essas narrativas que visam denegrir
o governo do prefeito Capitão Nelson não pode prosperar na cidade, até porque a oposição vai criar a narrativa dela e a base do governo tem os argumentos e tem as suas defesas necessárias como um antídoto para também desmistificar esse tipo de argumento que não pode prevalecer dentro dessa cidade, dentro dessa casa. Meu muito obrigado, boa noite, fique com Deus. Aline, oradores. Ah, não, desculpa. Ah, tá, desculpa, Isaac. Explicação pessoal, vereador Isaac Recalde. Desculpa, Isaac. Presidente, olha, eu não vou abusar, vou ser bem rapidinho mesmo. Apenas para... Eu imagino que o líder do governo não tenha tido acesso à manifestação da Fundação Municipal de Saúde, assinada pela presidente da Fundação Municipal de Saúde e pelo secretário de Saúde do município. Eu vou ler o que eles dizem aqui. Acerca dos vícios apontados, ainda que não exima a presidência de suas responsabilidades, há de se pontuar que trata-se de apontamentos de natureza jurídica, para o que conta a administração com assessoria técnica presumidamente adequada. Culpou a Procuradoria. Motivo pelo qual esta presidência entendeu estar agindo de acordo com a lei, ao firmar o termo de colaboração. Entendemos como adequadas e pertinentes as colocações efetuadas pela laboriosa instrução, reconhecendo a procedência dos apontamentos no que se referem às questões técnicas e jurídicas. Fez só uma ressalva. Contudo, em relação à transparência, reiteramos os argumentos apresentados na primeira oportunidade. Então, reconhece todas as irregularidades que nós apresentamos, e eu vou ler aqui quais são as irregularidades que nós apontamos, além de outras que o próprio tribunal apontou. A falta de divulgação do estudo técnico preliminar. O acesso ao estudo técnico preliminar só foi possível porque eu entrei com mandado de segurança. Então, eles só apresentaram judicialmente. Vícios no estudo, porque apresentava conteúdo genérico, sem embasamento técnico, para garantir a vantajosidade do modelo escolhido. O parecer jurídico, que se limitou a validar a minuta do edital, sem apresentar enfrentamento técnico sobre as questões relevantes, inconsistências no preço estimado, previsão de desembolso antecipado, sem oferecimento de garantia, e desproporcionalidade no valor estimado da contratação em comparação à OS que hoje administrava o pronto-socorro central. Além, é claro, do principal, o desvirtuamento do regime jurídico adequado à natureza da parceria e a ausência de mecanismos de transparência, participação e controle social. Então, apenas para reafirmar isso, a Fundação de Saúde e a Secretaria de Saúde reconheceu as irregularidades que nós apresentamos com uma única ressalva, entende que tem transparência, mas, do ponto de vista técnico, reconheceu os erros. E isso significa que esse processo, essa chamada, vai precisar ser anulada, outra vai precisar ser feita, e eu espero que, quando for feita, seja feita com a devida transparência, seja feita respeitando a lei. E, por fim, presidente, eu quero dizer que eu não respondo a nenhuma investigação. Zero. Nenhuma investigação. Então, acho que isso é importante deixar registrado. Obrigado pela paciência. Peço que a Aline faça a leitura do ofício do vereador, do gabinete do vereador Juliano Freitas. Boa noite a todos. Mais uma vez, vou proceder agora a leitura do ofício. Eu, Juliano Freitas, vereador dessa Casa Legislativa, venho, através deste, respeitosamente, justificar a minha ausência nas sessões plenárias no dia 21 e 22 de outubro do corrente ano, tendo em vista que estarei participando de audiência pública sobre tarifa zero nos transportes coletivos em Brasília. Sem mais, para o momento, agradeço a compreensão de todos nestes termos. Pede deferimento, São Gonçalo, 21 de outubro de 2025. Aline, oradores. Não há mais oradores inscritos e nem matéria sobre a mesa, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos nem matéria sobre a mesa, dou por encerrada essa sessão plenária, convidando vereadores para a próxima sessão plenária, dia 22/10/2025,
no horário regimental. Boa noite a todos.